vamos olhar essa tabela aqui agora. Então, vamos analisar aqui. Vamos colocar a meta que você quer investir. Aqui você vai colocar qual que é o tipo de ativo. Então, vamos comparar dois ativos aqui. Vamos comparar CDB, que está rendendo 200% do CDI, lá da XP. Vamos comparar esse CDB com o Tesouro... Não. Deixa eu ver. Hoje os meninos mandou lá um pré-fixado, né? CDB pré-fixado, 14% ao ano. E aqui nesse, a gente colocar um CDB. Então, vamos supor que você queira escolher um investimento aqui para sua meta da Rose, né? Vamos colocar aqui duas metas diferentes. A reserva de emergência. Melhor, para sua reserva. E aí nós vamos analisar 3 pontos, né? O prazo, o risco e a rentabilidade. Então, isso aqui são os 3 critérios que a gente tem que considerar, certo? Que é o do triângulo lá. Então, eu vou escolher um investimento. Vou escolher aqui o investimento e eu vou analisar esses 3 critérios. Só queria arrastar aqui. Gente, vou aprender a mexer melhor nesse negócio aqui nas próximas. Ele é muito bom, mas eu não tô conseguindo mudar aqui o lugar dele. Bom, assim mesmo. Então, quando se trata aqui de um CDB que paga 200% do CDI, vamos adicionar aqui mais um investimento, por exemplo, fundos imobiliários. Então, cada investimento a gente vai analisar os 3 critérios: liquidez, prazo, risco e rentabilidade. O prazo é liquidez. Então, qual que é a liquidez desse investimento? Então, vamos lá. O que a gente observa, né? Cada característica desses itens. Então, quando se trata do CDB, 200% do CDI, a gente sabe que é um investimento que tem liquidez diária. Então, ele pode resgatar a qualquer momento. Então, ele tem alta liquidez, né? Alta liquidez, pode resgatar a qualquer momento. Então, isso é um ponto importante para a gente considerar o quê? De acordo com a meta que nós vamos escolher depois, a gente vai saber para qual que faz sentido esse investimento. Certo? Esse aqui. Agora, o que se trata ali? E o CDB pré-fixado 14% ao ano, lá ele falou para mim no grupo que era para 1 ano e meio a 2 anos. Então, a liquidez desse daqui já não é tão curta quanto o do CDB. Você tem que deixar lá de 1,5 a 2 anos. a 2 anos. Certo? E aqui, e o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, aí já é uma liquidez maior, né? O ideal é você deixar para o médio, longo prazo. Jaque, mas como que eu analiso isso? Investimentos de renda variável, é sempre bom você deixar para o longo prazo. Não tem como você criar uma carteira de curto prazo de renda variável, né? Se não for para fazer trade. E trade, como vocês sabem, não faz parte da minha filosofia aqui, do que eu acredito, do que eu ensino.
Eu acredito no longo prazo, acredito no buy and hold, que é você investir o seu dinheiro visando o longo prazo. Então, quando se trata aqui de liquidez, o CDB ele tem a característica de alta liquidez. Então, ele é ótimo para que tipo de investimento? De curtíssimo prazo. Já o CDB pré-fixado, ele é para 1 ano e meio, 2 anos. Então, ele é ideal para que tipo de meta? Meta já de médio prazo. E já os fundos imobiliários já é melhor para metas de longo prazo, tá? E em relação ao risco, o risco desses investimentos é alto, médio ou baixo. Então aqui, ó, quando se trata aqui do CDB, né? A gente sabe que é baixo risco, porque é renda fixa. É baixo o risco. Já que nesse pré-fixado também o risco é baixo, que também é renda fixa. Agora aqui o risco já é médio para alto, né? Quando se trata de fundos imobiliários. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, o risco do CDB é baixo, o do outro CDB também é baixo. E o do fundo imobiliário, aí já é médio para alto. Então, você está disposta a assumir esse risco, não está? Para a meta que você quer. Faz sentido você assumir esse risco? Então, eu já escrevi errado, né? Baixe o risco. E a rentabilidade. Essa rentabilidade aqui, ela é pós-fixada. Por quê? Porque ela é vinculada ao CDI, né? Então, ela vai oscilar de acordo com o CDI. Já o CDB pré-fixado, ele, o próprio nome já diz, né? Ele é pré-fixado. Ele é um CDB pré-fixado. O que significa CDB pré-fixado? Quem assistiu a aula passada lá de renda fixa vai saber. Pré-fixado é quando você já sabe exatamente quanto vai render antes mesmo de contratar. Então, quer dizer que ele vai render 14% por 1 ano e meio. Mas qual que é a questão, né? O momento do mercado. É interessante você prender o seu dinheiro com uma rentabilidade de 14% nesse momento? No momento atual que nós estamos vivendo, é interessante, porque a taxa de juros vai voltar a cair. Se ela tivesse baixa e fosse começar a subir, já não faria tanto sentido assim. E os fundos imobiliários, né? Qual que é a rentabilidade? Aí a rentabilidade dele é variável, né? Não dá para saber. Variável. Então o risco é maior, né? Ela vai oscilando aí conforme o tempo. Então, olha só como que você pode fazer essa tabelinha com qualquer tipo de investimento. Você pode colocar sempre aí liquidez, risco e rentabilidade e usar isso como referência para escolher, né, qualquer tipo de investimento que você queira. Eu vou colocar aqui. Qualquer tipo de investimento. Então, vamos usar aqui de exemplo, ó, a reserva financeira. A Rose. Se eu for escolher aqui para a Rose, qual que é o tipo de liquidez que eu preciso? Eu preciso de alta liquidez, né? Então, esse CDB 200% aqui seria uma boa opção. Eu poderia pôr a Rose aqui no CDB pré-fixado? Não, você não poderia, porque ela vai ficar presa por 1 ano a 2 anos. Faz sentido para o objetivo que eu quero? Não, não faz sentido, porque a Rose tem que ser um investimento que você pode resgatar a qualquer momento, tá? E fundos imobiliários para colocar a Rose? Piorou, nem pense nisso, né? Porque você vai colocar um dinheiro que tem que estar sempre ali à disposição no risco, e não faz sentido. Já se fosse para uma meta da independência financeira, pode assumir um risco maior, né? Aí poderia colocar aqui para o longo prazo.
Quando se trata aqui de risco, a mesma coisa. Para Rose, você pode assumir risco? Não, não pode. Então já iria aqui por exclusão, né? Então o da Rose dá certo, baixo risco, esses dois dá certo. Mas quando se trata, esses dois aqui, mas quando se trata desse daqui, esse aqui faz mais sentido por conta do prazo. Então, entre um e outro, a gente já começa a observar o quê? Que a gente consegue ter uma clareza de qual investimento se adequa mais para o nosso objetivo, né? Então, aqui, quando se trata também de pré e pós-fixado, aí é só identificar aqui pelo prazo, ele já anula, né? Então, já faz mais sentido o pós-fixado, porque não faz sentido você pré-fixar seu investimento. Então, se a minha meta é a reserva de emergência, dentre esses dois exemplos aqui, analisando esses três pilares, qual é o melhor investimento? O CDB 200% do CDI. Nesse exemplo aqui, tá? Só para vocês entenderem.